Salve o povo de Deus com paz, Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, João, capítulo 20, versículo de número 1. Evangelho do Senhor escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 1 em diante. Todos encontraram? Digam amém. 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 Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e os outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e os outros discípulos saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou o primeiro ao túmulo, e abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. E ele também viu os lençóis, e o lençol que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e quem não estava com os outros discípulos que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, e ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Sente glorificando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos em um culto simbólico de Santa Ceia, e estar em um culto como esse não é fácil, pois nós sabemos que o adversário faz de tudo para a gente perder a nossa paz antes de chegar nesse culto. Para te ter noção, hoje a Santa Ceia foi uma bênção. Santa Ceia não, ainda vai ter, né? A consagração foi uma bênção, irmãos. E eu passei o dia todo, irmão, agraciado por essa presença. Só que quando eu saio de casa, quando eu estou vindo para cá, para a igreja, acontece um acidente bem aqui logo na rua. Uma moto bateu um rapaz que estava, eu acho que bêbado, alcoolizado. Eu fui ajudar o rapaz. Só que ele estava tão possesso de demônio que, em vez de ele receber minha ajuda, queria me bater. Para te ver o quão importante é ter convicção de que a Santa Ceia não é um culto normal, é um culto espiritual que você precisa estar atento, porque o que nós vamos fazer requer controle sobre as nossas vidas. Mateus, no capítulo 26, do versículo 36, Jesus convida alguns discípulos para irem com ele orar em um lugar chamado de Getsêmani. Jesus, ao orar ao Pai, ele percebe que a ausência de Deus. Jesus sentiu-se abandonado e a dor era tão grande que o seu corpo produzia suor com gotas de sangue. Eu de tarde disse: Deus, o que eu vou pregar na Santa Ceia? Eu fiquei preocupado. Só que o Senhor ministrou isso aqui que eu estou lendo para você, irmãos, para te ver o quanto Deus ama a gente mesmo não sendo nada. Ele me fez lembrar que Jesus, ele se sentiu abandonado pela dor do pecado, que foi tão grande que o seu corpo produzia um suor de gotas de sangue. Suar sangue na medicina é conhecido como hematitrose. É uma condição rara que ocorre quando o sangue se acrescenta com o suor. Esse fenômeno é geralmente associado a emoções extremas, como o medo intenso ou estresse, que pode levar a rupturas de pequenos vasos sanguíneos na glândula sudorípara, fazendo com que o sangue se torne o suor.
Isaías 53, no versículo 5, vai dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Imagine que Isaías está citando esse versículo e comparando Jesus como se fosse amassado ou esmagado como uma uva que está sendo pisoteada dentro de um vinhedo. O peso do pecado que estava imposto sobre Jesus fez ele se sentir sozinho e esmiuçado pedaços por pedaços, ao ponto de na cruz ele gritar dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? 1 Pedro no capítulo 3, no versículo 18, afirma que Cristo uma vez padeceu pelos nossos pecados, um justo pelos os injustos, para levarmos a Deus. Perceba que o ser humano, ao se afastar de Deus, olha o que Deus falou comigo, irmão, nessa tarde, é influenciado ao pecado, que se apresenta como uma espécie de liberdade, quando na verdade é uma prisão de porta aberta, cujo carcereiro é o pecado e a sentença é a morte espiritual. Uma vez que a morte espiritual torna-se realidade ao corpo físico, é como uma espécie de roupa que, depois de ser usada, é pendurada sobre o cabide chamado tempo, que ao guardá-lo no armário, o tempo passa e a empoeira, e a cor se perde junto à sujeira, e cria-se mofos e enche de fungos, e é lançado à lixeira chamada morte física. Sabe o que Deus estava tentando falar para mim? Que quando o pecado entra na nossa vida, quando o pecado nos influencia, ele automaticamente, a primeira coisa que vai nos destruir é a nossa vida espiritual. Porque a vida espiritual é como se fosse uma coluna entre Deus e a terra, que sustenta o homem na presença dele para que ele se afaste das coisas que são malignas. Toda vez que o pecado entra na nossa vida, a primeira situação que acontece em nós é parar de buscar a Deus. Quando nós paramos de buscar a Deus, automaticamente não queremos mais conserto, ou não queremos mais se aproximar de Cristo. Quando se aproximamos do pecado, nós se sentimos necessitados de companhia. Imagine que uma vez que você recebe Deus na sua vida, a sua vida é transformada completamente. Mas quando você se distancia de Deus, abre uma ruptura espiritual, que faz com que você não queira mais servir a Deus, por não se sentir mais necessitado dessa presença. Todas as vezes que o pecado entra na minha e na tua vida, nós somos como uma simples roupa que é vestida e guardada dentro do armário. Quando você para de servir a Deus, quando você para de orar, de buscar, de ler a palavra do Senhor, você se torna algo vazio. Aleluia, Jesus. Que não tem outro sentimento a não ser estar sozinho. Glória É por isso que quando Jesus no Getsemane ora, não é porque ele pecou que ele se sentiu triste, magoado. Ele se sentiu triste e magoado porque o peso do pecado fazia com que ele desaparecesse da visão de Deus e fazesse ele o próprio pecador no mundo. Imagine, irmão, que Jesus ele não só sofreu a morte física, mas também a morte interna. Quando ele se sente sozinho, ele vai procurar auxílio aos discípulos que estão com ele no Getsemane para orar. Mas só que quando ele chega até lá, ele vê os discípulos dormindo. E ele percebe que ele nem no momento da sua aflição tem alguém junto com ele para orar com ele no momento de angústia. E ele começa a suar sangue, porque na sua mente ele estava afastado do Pai. Assim somos nós quando não estamos bem com Deus. Aleluia, Jesus. Nós se sentimos vazios, nós se sentimos sozinhos. Porém a cruz significa a verdade e a vida que nos trouxe a esperança.
Efésios no capítulo 2, do versículo 19 diz: assim já não sois mais estrangeiros e nem peregrinos. O que ele estava tentando dizer em Efésios no capítulo 2, do versículo 19 era: você não é mais passageiro, você não é mais aquele que não tem direção, como um peregrino que anda para um lado para o outro e não tem lugar fixo de morar. Você não é mais isso. Romanos no capítulo 3, no versículo 23 está dizendo: destituídos estávamos da glória de Deus. Éramos afastados da glória de Deus, porque a Bíblia diz que os homens procuraram as coisas que eram da terra e abandonaram as coisas que eram do céu. Aleluia, Deus. Irmão, tu está entendendo o que Jesus estava falando comigo nessa tarde? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Estávamos afastados. Jó cita uma palavra no capítulo 42, no versículo 5, ele dizia assim: ó, antes eu só te conhecia de ouvido, mas agora eu te vi com meus próprios olhos. Glória a Deus. O que Jó está tentando dizer é que antes ele sacrificava e sabia que isso era bom diante de Deus, irmãos, mas ele não conhecia a Deus. Quando Deus decide permitir que o diabo toque sobre a vida de Jó, ele percebe que ele não está sozinho, mas que em todo momento da sua aflição, Deus estava sempre ao lado de Jó, sustentando ele no meio da trajetória. Aleluia. Sabe o que faz a gente ficarmos afastados de Deus? Não é em si o pecado que está sobre a nossa vida, porque esse pecado já foi perdoado na cruz do Calvário. Mas na nossa mente colocamos obstáculos para que Deus não alcance o nosso coração, e se fazemos até mesmo sem necessidade de Deus lutar por nós, porque não temos valor nenhum, enquanto Deus está dizendo através da palavra dele que antes mesmo de você ter valor, antes mesmo de você ser alguém, ele já sabia o quanto você valia, ele já sabia quem você era antes mesmo de nascer. É Deus dizendo para nós aqui, irmãos, independente da luta que você passar, independente dos problemas que você enfrentar, independente das perdas que houver no meio da tua casa, independente das vezes que você não tiver mais vontade de orar e buscar a Deus, é aí que ele se apresenta nas tuas fraquezas, é aí que ele se apresenta para te levantar de novo. Não é largar a cruz, é fazer com que Jesus chegue até ela e te leve ao sentido da cruz. Talvez a gente olha para a Bíblia e diz: Deus, porque o Senhor amou a gente tanto que padeceu tudo que você passou por causa de nós? Não é por causa da cruz que ele precisava deixar no meio do caminho. Era que o valor dessa cruz fizesse você chegar até ele. Jesus veio à terra com um único propósito: se entregar pela humanidade. Mas era necessário que a humanidade se entregasse também por ele. Quando Jesus é sepultado, todos os nossos pecados foram sepultados com ele. Isaías diz que por causa das nossas transgressões ele foi moído. Por causa dos nossos pecados ele foi ferido, para que eu e você hoje tivesse vida naquele que teve morte. A cruz que Cristo carregou sobre seus ombros foi a mesma que nos aproximou. João capítulo 20, do versículo 1, a gente lê. Eu não vou tomar muito tempo porque a gente ainda tem a Santa Ceia, é por isso que eu estou correndo. A Bíblia diz que Maria Madalena vai ao início do dia. Ela basicamente, segundo alguns historiadores, entre as 4 da manhã até 4:30 da tarde. Domingo representado na lei judaica é o primeiro dia da semana. Jesus diz que quando ele voltasse de volta à vida, ele viria depois de 3 dias. Se passa segunda, sexta, se passa sexta, sábado, domingo é o primeiro dia, segundo os judeus, o primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês. Para Jesus era o primeiro dia que ele iria voltar de volta à vida. A Bíblia diz, irmão,
irmão Cleves, que Maria Madalena, ela vai com o propósito de passar um bálsamo, purificar o corpo de Jesus. Só que quando ela entra na frente do local onde Jesus estava sepultado, ela percebe algo diferente quando ele foi sepultado. Primeiro, que a pedra estava removida da frente do local onde Jesus estava sepultado. A primeira coisa que ela percebe é que a pedra está removida. E quando ela percebe que a pedra está removida, ela não vai verificar se o corpo está lá. Só que ela sabe que se a pedra está removida, automaticamente alguém tirou o corpo de Jesus lá de dentro. Então ela está apavorada, aflita e perplexa. Ela sai correndo diante dos discípulos e diz: olha, eu acabei de vir da onde Jesus estava sepultado, e quando eu cheguei lá eu percebi que a pedra estava removida, o corpo de Jesus não está mais lá. Ela não sabe se o corpo está lá, mas ela acredita que o corpo não está mais lá. A Bíblia diz que quando Pedro e João ouvem essas palavras, eles saem desesperadamente correndo. Só que Pedro é mais rápido, ele chega até a porta do templo, e quando ele percebe, a pedra estava sem o corpo. Só que em cima da pedra, da mesa que ficava o corpo de Jesus, estavam os lenços dobrados. Aqui é um ato simbólico, segundo a tradição dos judeus. Existe uma tradição judaica que afirma que existe o amo e o servo. O amo é o Senhor. Todas as vezes que esse amo vai comer as suas refeições, ele, depois que termina de comer as suas refeições, ele pega, embola o lenço e joga em cima da mesa. Aquilo significa que ele terminou e que não vai mais voltar. Só que a Bíblia diz que acontece outro fato que é interessante, segundo a tradição judaica. Qual era? A Bíblia diz que havia-se o amo, ele comia, e quando o servo que estava fora da visão dele percebia que havia um lenço dobrado em cima da mesa, representava que não era para ele mexer, porque ele voltaria e se tornaria de novo a mesa. Quando Jesus coloca o lenço dobrado em cima da mesa, ele está automaticamente evidenciando um fato para os judeus que só eles conheciam. O que era, irmão Cleves? Quando eles colocam em cima da mesa, ele está dizendo: eu ainda não terminei, mas eu ainda vou voltar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Aquilo que João no capítulo 14 descreve: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar, eu virei e vos levarei comigo para esse lugar. O que Jesus está dizendo para os judeus é: ó, a obra já foi terminada, tetelestai, está consumado, mas ainda não acabou por aqui. Eu vou retornar de novo, mas quando eu voltar, não vai ser só eu que vou subir, eu vou levar a minha igreja junto comigo para onde eu estou. Aleluia, Deus. Como tu pode dizer que é verdade isso, irmão? Mateus capítulo 28, do versículo 7, Maria Madalena vê Jesus na tumba. Maria Madalena sai, e quando ela entra de novo na cena, ela vai procurar o corpo de Jesus, depois que Pedro e João saiu para dizer para os outros irmãos, e dizendo: por que levaram o corpo do mestre? Aí ela percebe que existem dois varões com roupas resplandecentes que estão em cima da pedra, e começam a dizer: Maria, o que você está procurando? Ela começa a dizer: eu estou procurando o Jesus, ele estava aqui, não está mais. Aí ele vai dizer o seguinte assim: por que não procura entre os mortos aquele que está vivo? Quando ela está saindo da presença dele, Jesus apresenta ela, dizendo: ô Maria, tu não acredita naquilo que eu te falei? Que eu iria morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar? Vai até os irmãos e diga que eu ressuscitei. Quando ela sai de cena, a Bíblia diz que no meio do caminho de Emaús estava Cleopas e seu amigo. Lucas 24, versículo 9. Eles estão no meio do caminho, irmão, mas de repente eles começam a perceber que existia um homem parado e pergunta: ei, o que vocês estão conversando? E ele diz assim: olha, tu não soube da história que aconteceu? Todo mundo sabe, só é tu, é o único que está aqui que não sabe o que aconteceu. Mataram Jesus.
Ele está morto. A esperança acabou com a morte dele. Nós acreditávamos que ele era o rei do Senhor, o rei dos judeus, mas mataram ele. Aí quando Jesus começou a falar com eles, o coração dele começou a... Era Jesus se apresentando dentro de Emaús. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 9, você lê essa história. Depois, os discípulos em uma sala fechada. João, no capítulo 20, do versículo 19, do versículo 23, é a terceira aparição. Eles estão numa sala fechada, orando, se derramando em lágrimas. Mas a Bíblia diz que Jesus entra dentro do lugar onde eles estavam fechados. Aí Tomé olha e diz assim: se tu és o verdadeiro Deus, eu quero ver as marcas das tuas mãos. Aí ele apresenta as mãos dele furadas e os pés furados. Aí ele lembra que é Jesus. Aí Jesus olha: Tomé, tu só acreditou por causa das mãos que estão furadas. Bem-aventurado são aqueles que não me viram, mas acreditam que eu ressuscitei dentre os mortos. Uma semana depois, 11 discípulos estão na mesma sala, e a Bíblia diz que o Senhor se apresenta a eles. A Bíblia diz que no mar de Tiberiades, aqui é forte, irmão. No mar de Tiberiades, na Galileia, a Bíblia diz que estava Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e os outros 2 discípulos. Mateus capítulo 20, versículos 16 e 20. A Bíblia diz que Pedro estava lá amargurado. Ele chegou a um consenso de entrar dentro de uma casa, se trancar, dizendo: eu traí o mestre 3 vezes, eu deixei ele na morte, eu abandonei ele, eu não sou mais digno dessa presença. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor vai atrás de Pedro. Aleluia. Porque, pastor, sabe o que Pedro estava fazendo? Ele estava pescando de novo. Sabe por que Pedro estava pescando de novo? Aleluia, Jesus. Porque ele voltou a fazer aquilo que ele começou. Glória a Deus. Jesus disse para ele: Pedro, eu não vou mais te fazer pescador de peixe, mas de não. Só que Pedro está tão amargurado, dizendo: eu não mereço mais esse amor, eu não mereço mais Jesus, que ele voltou a praticar o que ele fazia. Só que a Bíblia diz que Jesus pergunta: ei, vocês têm algum peixe para me dar de comer? E quando ele ouve essa palavra, ele está tão enfurecido por causa do erro que ele teve, que ele grita: nós não temos nada para você. Só que a Bíblia diz que ele chama Pedro para perto da beira da praia. Quando Pedro olha para a beira da praia, sabe o que ele encontra? Peixe na brasa, pão e fogueira. Sabe por que ele encontra peixe, pão e fogueira? Era a grande mensagem que Jesus tinha dado para ele. Sabe qual era a mensagem que Jesus tinha dito nessa hora? Pedro, eu te pedi peixe, você não tem, realmente não vai ter, Pedro, porque eu não te chamei mais para te pescar peixe, eu te chamei para ganhar almas. A segunda coisa que ele vê é pão. Jesus estava dizendo que através da palavra dele era o alimento que sustentaria Pedro diante das situações. Mas quando ele vê a fogueira, o Senhor relembra que na beira de uma fogueira ele traiu Jesus. Aí sabe que Jesus fala com ele? Diz assim: ô Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. Depois, quando acabar o culto, Ô Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida dos meus rebanhos, Pedro. Mas quando ele pergunta pela terceira vez, dizendo: Simão Pedro, você me ama? Aí o coração dele se entristece. Ele começa a chorar diante de Deus e diz: Senhor, por 3 vezes eu te neguei, Senhor. Por 3 vezes eu abandonei o Senhor quando eu disse que eu não ia te abandonar. E o Senhor me pergunta por 3 vezes se eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. aleluia. E ele disse: a partir de hoje você será pastor de ovelhas. Era Deus dando de volta a oportunidade para Pedro que ele perdeu. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 6, 500 pessoas viram a Jesus. Só que lembra que nós estamos falando de João? A Bíblia diz que João está sozinho na ilha de Patmos. E aqui, irmãos, quando eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a chorar. João foi o único discípulo que sobrou, que está vivo. Tentaram matar João jogando de cima
ele quebrou as pernas, mas não morreu. A segunda vez que tentaram matar João, colocaram ele dentro de um caldeirão que fervia óleo quente. Mas quando eles olharam para dentro do caldeirão, eles viram que Pedro não havia queimado nem sequer um pedaço do fio das suas vestes. Aí eles percebem: nós não podemos matar João. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos enviar ele a Pátimos, porque era um lugar que estava a 600 metros da costa, não dava para fugir nadando, e não tinha como sobreviver lá porque tinha bestas feras. E a Bíblia diz que João está lá sozinho. Imagine o pensamento de João, imagine ele lembrando das coisas que aconteceu, mas ele está sozinho. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 9, ele vai dizer: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, eu estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu me achei em espírito no dia do Senhor, mas quando eu estava no dia do Senhor, eu ouvi uma voz que estava por trás de mim. E a voz dizia: João, pega o teu livro, pega alguma coisa e escreve as palavras que eu estou te dando nessa noite. A Bíblia diz que ele começa a escrever aquilo que o Senhor dizia. Só que quando ele começa a tentar olhar para trás para ver quem era, a Bíblia diz que ele desmaia. Aleluia. A única coisa que João via era de baixo para cima. E a primeira coisa que ele viu, irmão Cleber, ele dizia assim: os pés dele eram como reluzente, como um latão polido. O som da sua voz era como se de muitas águas. Aleluia, Jesus. Quando eu olhei para cima, ele tinha um cinto de ouro cingindo as suas juntas. E quando eu percebi, os olhos dele eram como chamas de fogo, e da boca dele saía uma espada afiada como de 2 gumes. Quando eu tentei me virar para ver quem era, eu não prevaleci, mas a mão do Senhor colocou sobre os meus ombros e me sustentou, me colocando de pé. Aleluia, Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui nessa noite? Tem vezes que você vai se sentir sozinho. Tem vezes que depois da caminhada a vontade é parar. Tem vezes que às vezes você ora e Deus parece que não te escuta. Tem vezes que você lê a Bíblia e não entende nada, porque parece que o leque da revelação fechou. Mas é nesse momento, no silêncio, na calmaria, que o Espírito Santo entra dentro do lugar onde você está e te coloca de novo de pé para relembrar as promessas que Ele te fez. Eu não sei se você está na presença hoje ou não. Eu não sei se você aceitou Jesus e parou no meio da trajetória. Eu não sei se você está bem com Cristo ou não. Mas o que Jesus está dizendo nessa noite: eu não quero simplesmente que você participe da ceia, que você coma da carne, beba do sangue, mas eu quero ter compromisso de intimidade contigo. Eu quero me aproximar de novo contigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que você escute a minha voz. Eu quero que você sinta o abraço caloroso do Espírito Santo. E todas as vezes que você pensar em parar, eu estarei contigo no meio da trajetória. Eu te sustentarei de novo. Fica de pé em nome de Jesus. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse: Deus, quão pequeno eu sou, Senhor. Quanta sabedoria o Senhor tem me dado em pequenos tempos e espaços. Mas o Senhor falou no meu coração dizendo: filho, todas as vezes que você escuta a minha palavra e obedece, as minhas palavras estão edificadas sobre a tauba do teu coração. Os teus olhos não te farão mais perecer no meio do caminho.
Os teus pés não serão mais fracos na minha presença, mas eu te levarei ao mais íntimo e secreto do meu entendimento. Eu te fortalecerei. Eu dizia a Deus: eu não sou nada, eu sou pequeno, eu nem fui planejado no ventre da minha mãe. A minha mãe, quando me teve, Senhor, ela nem queria que eu nascesse, deu tantos remédios para me morrer, mas o Senhor me sustentou. Eu nunca tive pai, irmão. O meu pai e a minha mãe me abandonou. Eu preciso te dizer isso, porque é a realidade da minha vida. Mas um dia eu aceitei Jesus. E numa pequenina igreja o Senhor falou comigo dizendo, a primeira palavra que eu ouvi Deus falar comigo foi: ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, Glória a Deus. eu todavia não te desampararei. Aleluia. Eu disse: Deus, se um dia tu permitir que eu tenha uma família, eu serei o pai que um dia não teve. Aleluia, Deus. Eu serei o servo que um dia não foi. Quantas vezes pensei em tirar minha vida, mas o Senhor lá dentro daquele quarto disse para mim: eu não posso permitir que você tire a sua vida, porque através do teu testemunho eu vou restaurar vidas. Quando eu estava dentro da minha casa nessa tarde que eu encerro, eu te peço, irmão Clebson, levanta a mão para cima em nome de Jesus. O Senhor vai te relembrar uma promessa que Ele te fez dentro daquele lugar onde você estava aprisionado. Você orou para Deus e disse: Deus, se tu me tirares daqui, Senhor, eu irei pregar a tua palavra. Chegou um tempo que você se sentiu fraco, chegou um tempo que você se sentiu incapaz, mas o Senhor entrou dentro daquele lugar e disse: eu sou Deus e coloco palavras sobre a tua boca. E hoje, nessa noite, o Senhor manda te dizer: lembra da promessa que eu te fiz há esses dias lá atrás? Eu disse que eu derramaria uma unção na tua vida, que você nunca mais seria o mesmo. E hoje Deus nessa noite está derramando um leque da revelação. Deus está dizendo: eu coloco sobre a tua vida a essência da sabedoria. Tu vai pregar a palavra como tu nunca pregou. Tu vai falar do amor de Deus como nunca você soube que um dia falaria. O Espírito Santo de Deus está derramando uma unção profética sobre a tua vida, dizendo para ti: eu vou salvar aqueles que estão na mão do diabo. Eu vou salvar aqueles que estão aprisionados pelo adversário. Eu coloco uma presença sobre a tua vida nessa noite e te digo: você vai chegar a lugares que você nunca colocou os pés. Você vai falar do amor de Deus como nunca você falou. Eu vou te levantar como um pregador excelente da minha palavra. Derramarei sabedoria sobre as tuas vidas, derramarei presença sobre ti e te conduzirei com um braço forte sobre essa nação e farei de ti um profeta diante das nações. Diz o Senhor: só apenas não desiste do meu chamado. Irmão, se você não tem Jesus hoje nessa noite, eu te convido a aceitar esse Jesus hoje de novo. Porque Jesus te ama tanto que Ele permitiu você chegar aqui nesse lugar. Eu te peço pelo amor de Jesus, o tempo já não nos espera. Jesus em breve vai voltar. Ele está guardando você também para se posicionar na presença dele, para que você retorne e não fique fora dessa presença que Ele está dando hoje nessa noite.
Porque vai ser um dia de tristeza, de angústia, de dor. O que vai te tormentar não é as vezes que você sofreu na terra, mas é as oportunidades que você deixou sair das tuas mãos. Glória a Deus. Então, se você quer se voltar para Jesus nessa noite, dobra teus joelhos aqui nesse lugar. Antes que esse culto termine, tome essa decisão de se voltar para Jesus, porque Ele te espera nesse lugar. E eu agradeço a oportunidade.